Boa noite, galera tricolor, aqui é Ney Mendel do canal Flume Mendel e hoje a gente vai atualizar vocês com algumas notícias que surgiram sobre o nosso Fluminense no dia de hoje, né? Entre algumas notícias que surgiram, eu vou falar aqui de uma notícia que veio do jornalista Rafael Passos, da Rádio Galera do Rio Grande do Sul. Ele diz que o Fluminense fez uma proposta pelo meia equatoriano João Macias, de 17 anos, da LDU. O jogador chamou atenção pelos jogos do Sub-20 e deverá ser convocado para a disputa do Sul-Americano pelo Equador. É um jogador de extrema habilidade, com futuro muito promissor, e o Fluminense quer o jogador para sua base. Isaac, atacante do Fluminense, 18 anos, ele perdeu o pai há um período atrás. O pai teve câncer, o jogador quase desistiu da carreira, mas teve forças, continuou, teve muita força de vontade e hoje em dia ele é grande destaque da base do Flu, vai ser titular na Copinha São Paulo de Júnior e vem chamando a atenção de Fernando Diniz, tá? O jovem tem tudo para fazer um bom 2023 com a camisa tricolor. Lateral esquerdo, Jorge. Ele falou sobre suas características para o Netflu, que é apoiar sempre o ataque pelo meio e pelas pontas. É um jogador extremamente ofensivo e o jogador chegou por empréstimo de 1 ano com opção de compra de 50% dos seus direitos, que equivale a 4,5 milhões de reais. Então, se o Fluminense, daqui no final do contrato, achar que o Jorge foi bem, que o Jorge merece ser comprado pelo clube, o Fluminense vai ter que desembolsar 4,5 milhões de reais para ter direito a 50% do jogador. Não é muito dinheiro, acho que dá para fazer a proposta, dá para fazer a negociação, mas o Jorge também tem que apresentar um bom futebol para o Fluminense poder fazer a compra do jogador, né? Mário Bittencourt e diretoria tentam engenharia financeira e parcerias para tentar trazer o ídolo Thiago Silva, zagueiro, para a disputa da temporada 2023. O Thiago Silva está saindo lá da Europa, o jogador já está em vias de se aposentar e talvez ele se aposente no Fluminense, que é o clube que ele diz amar, né? Diz ele que ama o Fluminense, então talvez ele venha se aposentar no Fluminense. De repente, quem sabe se aposentando e levantando a taça da Libertadores da América. Por que não? É uma competição que o Fluminense está lutando há muito tempo. Já bateu na trave, quase que a gente ganha, a gente perdeu nos pênaltis. Uma partida maravilhosa do Thiago Neves, mas perdemos a oportunidade nos pênaltis. E isso até hoje está aqui atravessado na nossa garganta. Então a gente quer gritar campeão da Libertadores, a gente quer disputar o Mundial e quem sabe em 2023 a gente tem essa oportunidade. O Fluminense está aí, montou um time, o time está certinho, não tem nada demais, assim, nada de fora do comum, nenhum craque fora de série, mas é um time de operários, é um time certinho, tem a sua zaga muito forte, tem um goleiro experiente, tem 2 laterais que gostam de apoiar, que é o Samuel Xavier e o Jorge. Tem um meio-campo onde nós temos um dos principais volantes do futebol brasileiro, que é o André, que fatalmente esse ano, 2023, deve ser convocado para a seleção brasileira. A gente tem um jogador de infinita habilidade técnica, que é o Ganso. É um jogador que encaixou muito bem nesse esquema do Diniz. É um jogador que dá 2 toques na bola e esses 2 toques na bola são suficientes para, às vezes, deixar um jogador nosso na cara do gol. É um jogador de extrema habilidade, extrema visão de jogo. É coisa difícil hoje no futebol brasileiro você achar um 10 com a categoria do Ganso. No ataque a gente tem 3 jogadores fundamentais. A gente tem o Arias, que é um jogador que corre muito, de extrema habilidade, que cola a bola nos seus pés e é difícil tirar. É um jogador que às vezes também chega lá para concluir. A gente tem o Cano, que é um artilheiro nato, jogador que fez mais de 40 gols no ano pelo Fluminense. Tem 34 anos e é um exímio matador, um exímio finalizador. E temos o Keno, que é um jogador de extrema técnica, um jogador rápido,
que pode ligar o contra-ataque do Fluminense muito bem, se tiver bem fisicamente, né? É importante que o Keno esteja muito bem fisicamente para ele poder desempenhar o seu futebol. O seu futebol é de rapidez, é de correria, tem muita habilidade também o Keno, e de vez em quando ele chega também para fazer seus gols. Então, o Fluminense está com o time certinho, né? Se vier mais um ou dois jogadores, vão ser bem-vindos, claro. E a gente tem uma reserva boa também, a gente tem o goleiro, a gente não está muito bem servido, não. A gente tem esse goleiro Vitor Eudes, que a gente não conhece ainda. Pode ser que seja destaque, mas eu não posso nem falar dele, que eu não conheço o futebol do Vitor Eudes. Temos o Guga na lateral direita, que é um bom reforço. Na zaga a gente tem o David Braz e o Vitor Mendes, que também eu não conheço seu futebol. Muita gente fala, mas eu ainda não vi jogar, então não posso tecer aqui uma opinião do Vitor Mendes. Temos o Cristiano, que a gente já conhece, é um jogador limitado para o Fluminense, mas é o que a gente tem no momento. Na cabeça de área a gente tem o Alexander, o Felipe Melo. O Alexander é a juventude, é um jogador promissor, de futuro, de seleção sub-20, um jogador que tem tudo para arrebentar no Fluminense também. E o Felipe Melo é um jogador em declínio, é um jogador em fim de carreira, que tem muita técnica, mas para ele desempenhar a técnica dele, ele tem que estar muito bem fisicamente. E não é o que aconteceu no ano de 2022, principalmente do meio do ano para o final, né? Ele até começou bem no Carioca, foi uma das principais peças no Campeonato Carioca, mas do final do ano, do meio do ano para o final, teve lesões e não foi bem o Felipe Melo, né? Temos também o Natan, é um jogador que ficou um ano no Fluminense. O Fluminense renovou o seu empréstimo, é um jogador que está tentando se adaptar, cresceu um pouco seu futebol com o Diniz, principalmente agora no final do ano, e tomara que ele comece o ano já a 1000 por hora, querendo mostrar serviço, porque o Natan é um jogador meio tímido, às vezes ele fica tímido no jogo e a gente precisa que ele se ligue mais na partida. Temos também o Alan é um jogador promissor, veio do Japão, tem cidadania japonesa, é um jogador que a torcida do Fluminense tem muita admiração e gosta muito do Alan, e pode ser que o Alan desabroche aí nesse ano 2023. Ele no final do ano ele já começou a jogar um pouquinho do seu futebol, e tomara que ele agregue muito aí no Fluminense, ajude muito o Fluminense nesse ano 2023, tá? Temos também algumas promessas da base, que é o caso do João Neto, é o caso do Arthur, né, que deve ter oportunidades nesse ano, e pode ser que a gente tenha surpresa, o Jefté, o Johnny, o Marcos Pedro, enfim, tem o Luan, que é um jogador que tem qualidade, que está vindo de contusão na zaga. Então a gente tem muitas promessas aí que podem desabrochar aí nesse ano 2023 e serem realidades, né? Tem também o Marrone, que ainda não apareceu no Fluminense, teve uma boa passagem pelo Vasco, um pouco também pelo Atlético Mineiro, mas depois que voltou para o Fluminense, o jogador não vem apresentando aquele futebol que ele tinha antigamente. Não é um cracaço de bola, mas era um jogador que tinha um pouquinho de arranque, era um jogador que incomodava as defesas, e hoje em dia o Marrone está muito apagado. Tem o William Bigode, que é um jogador que já está em declínio também, já quase 40 anos, e o seu contrato ainda vai até dezembro desse 2023, então mais um ano pela frente do William Bigode. E tomara que esse ano ele se dê um pouquinho melhor, porque no ano passado ele não jogou bem, nas vezes que o Fluminense precisou dele, ele não entrou bem, e espero que o William Bigode melhore o seu posicionamento em campo e aproveite mais as oportunidades, né? E temos também o Michel Araújo, que é um baita jogador, principalmente é um jogador que pode entrar no segundo tempo e mudar o panorama da partida, é um jogador rápido, é um uruguaio, tem muita raça, chuta bem também, pode jogar na ponta, pode jogar no meio, centralizado, enfim, é um jogador que é um coringa, que pode jogar em vários locais do campo. Tem o Iago Felipe também, que é um baita jogador, um jogador que tem um pulmão extraordinário, ajuda muito na marcação, chuta bem também de fora da área, já fez vários gols pelo Fluminense.
e de vez em quando ele também tem um excelente passe. Então, esse é o Fluminense, comandado pelo Diniz, que fez muito sucesso em 2022, sendo inclusive cotado para a seleção, e tomara que esse Fluminense realmente amadureça esse ano para a gente poder colher bons frutos, né, gente? Não só ficar bem colocado, mas a gente quer levantar taças. E tomara que a gente consiga esse ano, tá bom? Desejo a todos os tricolores um Feliz Natal, com muita saúde, paz, prosperidade, e peço a quem não é inscrito no canal que se inscreva, que deixe um like, que é muito importante no canal também, tá bom? Amanhã a gente vai estar aqui gravando mais um vídeo para vocês. Um abraço a todos, saudações tricolores.